Olá, olá, eu vou fazer um balanço rápido aqui com vocês sobre essas manifestações da esquerda contra a anistia desse domingo. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional e já peço a vocês, se inscreva no canal, curta, compartilha, fecha o chat, dá um like, ativa o sino, porque aí você recebe os conteúdos passivamente, sem precisar buscá-los. E se inscreva no canal, venha fazer parte aqui dessa nossa comunidade. Sem dúvida alguma, os nossos conteúdos são esclarecedores e você ganha repertório para debater por aí. Primeira coisa, nessas manifestações, a gente teve mais gente do que nas manifestações de esquerda dos últimos anos. Isso é um fato. Foi um arraso? Não foi. Mas teve mais gente do que nos últimos anos. E esse é um ponto relevante. Por quê? E aí eu tenho dois pontos que são importantes a respeito disso. Primeiro, claro, enfim, você junta artistas, isso sempre dá mais gente, sobretudo artistas medalhões, que estão meio desaparecidos da mídia, como Chico Buarque, Caetano, não sei o quê, Djavan e tal. E curiosamente, né, enfim, esses artistas... eu sempre digo, né, o que esses artistas conhecem de política para saírem falando de política? O que o Djavan, que escreve um verso que diz açaí, guardião, zum de besouro, imã, pode dizer sobre pode explicar para a gente o que a Constituição pensa a respeito de anistia. Quer dizer, uma pessoa que acha que faz sentido dizer açaí, guardião, zum de besouro, imã, não pode acreditar que é capaz de ensinar para nós o sentido da Constituição a respeito de anistia. Mas esses são os nossos intelectuais brasileiros, infelizmente é assim. O fato é que reúne-se artistas, as pessoas vão às ruas. Primeiro. Segundo, e esse também é um ponto relevante, que a esquerda entende muito bem que, apesar dessa papagaiada de PL da dosimetria do Temer, Aécio e Paulinho da Força, isso não ser relevante, isso não ser forte o suficiente para enfrentar a esquerda, para trazer o bolsonarismo de volta, é uma porta aberta. Eles entendem que destrancaram a porta. Não vai ser agora a anistia, mas se eles permitirem que isso seja feito como um primeiro passo, outros virão. E esses outros passos vão trazer o Bolsonaro e o bolsonarismo de volta ao tabuleiro político, e esse é o medo da esquerda. Porque se o Bolsonaro e o bolsonarismo voltarem ao tabuleiro político, a esquerda não tem a menor chance dentro do cenário político atual. É disso que se trata. Então, para eles, é riscar o chão. Se a gente permitir A, talvez venha B, C, D. Se a gente permitir anistia, ainda que essa daí trançada entre Temer e Aécio, ainda que seja essa, ainda que seja da dosimetria, para diminuir pena e não para voltar ao Bolsonaro, mas se essa passa, abre a porta. Abre-se a porta. Uma fresta abriu-se. E a partir dali passa um boi, passa a boiada. É disso que se trata. É por isso que para eles é tão importante ser contra isso agora. Não permitir na nascente. Vocês entenderam? Bom, esse é um ponto. E eu acho que eles têm razão. Nesse sentido, se passar esse primeiro boi, pode passar adiante uma boiada. A anistia não vai acontecer agora. Mas pode acontecer um dia, a depender de como será recebida na mídia, etc., etc., agora. Vocês entendem? Então, se a gente se acostumar com a ideia da anistia, assim como a gente se acostumou com a ideia da censura, se a gente se acostumar com a ideia da anistia, se a esquerda se acostumar com a ideia da anistia, talvez daqui a pouco o Bolsonaro e o bolsonarismo possam voltar. É isso que eles não querem. E tem mais um ponto, que isso também trouxe gente para as ruas, que é a PEC da blindagem. Vamos falar a verdade, foi um erro estratégico da direita permitir que uma pauta dessa, controversa, agora, nesse momento, viesse à luz, assim digamos. Pô, não é o momento. Olha, fica aqui a dica para a direita. Se você está discutindo anistia, discute só anistia. Só anistia. Não dá para sabe, se você tem um prato principal, não dá para ter outro. Não dá para ter dois pratos principais. Vocês entendem? Então, uma coisa atrapalhou a outra. E, sabendo disso, a esquerda trouxe também essa questão da PEC da blindagem, que eles estão chamando de PEC da bandidagem, para as ruas. E isso também teve aderência. Porque é difícil mesmo explicar que um projeto desse é importante e, sobretudo, é essencial agora. Bom, isso é o primeiro ponto, né? Porque então teve mais gente nas ruas, eu explico por aí. O segundo ponto,
a esquerda foi para as ruas de um jeito que não ia há algum tempo, né? Não dava muito valor para as ruas, achava que a direita nas ruas era crime, golpismo, fascismo. Talvez a esquerda indo para as ruas, a gente volte a ter um pouco de oxigenação da participação popular na política. Porque, como só a direita ia, a esquerda ficava contando que isso era crime. Talvez agora a esquerda tenha tomado gosto e possa, então, parar de dizer que é crime, a imprensa, a grande imprensa, parar de dizer que ir para as ruas é crime, e quem sabe a gente não tenha mais oxigenação e participação popular na vida pública das ruas do país. Isso seria interessante. Esse é, para mim, o segundo ponto. E o terceiro e último ponto dessa primeira pincelada sobre essas manifestações, a gente depois vai voltar nesse assunto, mas o terceiro ponto é que é incrível como a esquerda, isso eu já digo há algum tempo, mas como a esquerda não tem mais identidade política. Então, as pautas defendidas pela esquerda nas ruas, que têm mais aderência, são as pautas contra a direita. Então, se a direita quer A, eu quero menos A. Se a direita quer anistia, eu sou contra a anistia. Se a direita quer não sei o quê, eu sou contra isso. Se a direita faz algo, eu sou contra o que ela fez. Se a direita fez algo, eu sou contra o que ela fez. Se a direita pensou em algo, eu sou contra o que ela vai pensar. E assim vai. Qual é a pauta da esquerda? A esquerda não foi às ruas pedir nada que não seja uma contrapauta da direita. Ela não foi lá pedir democracia, não foi pedir pacificação, não foi pedir melhores salários, não foi pedir emprego, nada. Foi pedir que as pautas da direita, que as reivindicações da direita não fossem aceitas. Então, acho que esse é um terceiro ponto curioso também, de como a esquerda hoje em dia, sobretudo no Brasil, não tem mais identidade política nenhuma. Talvez por isso precise ficar apedrejando as pautas da direita, já que lhe faltam as suas próprias. Meus caros, é isso. Primeiro, um overview, né, sobre as manifestações. A gente vai voltar a falar disso, com certeza, nos próximos dias, e estamos por aqui atentos a tudo. Um abraço.